Olá, sétimo ano, tudo jóia? Bom dia. Vamos dar sequência então ao novo semestre, iniciar esse segundo semestre, que seja tudo bem para nós, né? E a princípio nós vamos dar sequência ao que a gente já vem fazendo no semestre passado com as aulas online, toda segunda-feira uma aula online, só que agora às quartas-feiras eu vou querer que vocês publiquem para mim, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula como atividade avaliativa, valendo um ponto, tá? A foto de tudo que eu pedi para vocês fazerem na videoaula, tá bom? Essas páginas do livro que eu peço para vocês fazerem, do livro didático quanto do caderno de atividades. Eu vou querer que vocês publiquem para mim, mandem para mim uma foto toda quarta-feira das páginas que eu pedi para ser feita. Vai valer um ponto, ok? E aí eu vou colocar no Google Sala de Aula na quarta-feira, 9 horas da manhã, e vocês vão ter a quarta-feira até meia-noite para mandar para mim. Porque, na verdade, vocês vão ter de segunda até quarta para poder fazer as atividades, tá joia? Então, tá bom. Então, vamos começar capítulo 7, tá bom? Unidade 3, relato da memória para o papel. Vamos lá, a gente vai começar com relato de viagem, depois relato histórico, depois termos essenciais da oração e relato oral, ok? Então, vamos começar com relato de viagem. O que é um relato de viagem? O que seria um relato? Um relato é algo que você vai descrever, que você vai contar, algo que aconteceu. Então, no caso aqui de uma viagem, entendeu? Algo que aconteceu durante aquela viagem. Como foi aquela viagem? O que aconteceu naquela viagem? Então, vai descrever algo, ok? Isso seria um relato de viagem. Aqui, no caso, vai começar com um relato de uma viagem de uma pessoa famosa aqui que nós temos, que é um jornalista, o Zeca Camargo. Ele vai contar, ele vai fazer o relato de uma viagem que ele fez ao Saara, tá joia? E aí ele vai escrever tudo que está dizendo aqui, tá? Então vocês vão lendo com calma esse texto, é um texto grande que vai da página 3 até a página 5, tá? Eu não vou ler com vocês, senão a videoaula vai ficar cansativa, vai ficar chata, eu vou deixar que vocês leiam sozinhos. Tem uma introdução na página 3. Na página 3 ele começa com uma introdução, presta atenção no texto, em como que o texto está sendo dividido. No início tem aqui, ó, 2 parágrafos introdutórios, que ele está contando o iniciozinho, o que ele vai falar, como que vai ser, ele está, né, se colocando aqui. E aí, na página 4 tem o dia 1, como que foi o dia 1, o que ele viveu naquele primeiro dia da viagem que ele fez, ok? E aí vocês vão ler direitinho, que é a página 4 e a página 5, tá? Então, isso aqui quem fala é o Zeca Camargo, isso aqui é seu, A Volta ao Mundo por Patrimônios da Humanidade, São Paulo Globo, 2009, página 27 a 30. Essa é a legenda. A gente sempre tem que ler a legenda e a referência, porque ali está dizendo onde que foi procurado, o que se trata, tá? Então fica mais fácil para você poder identificar e até para você poder responder as questões, tá bom? E aí a gente vem na página 6, a gente tem aí um pouco dos dois. A gente tem um pouquinho de interpretação de texto, assim como um pouquinho do que é esse gênero textual de relato, né? De relatar, de descrever, essa descrição, que aí entra em tipo textual, né? Então, o relato é o gênero textual, a descrição é um tipo textual. E aí, o que acontece? Vocês podem ir respondendo essas questões, que estão muito tranquilas, já li, já vi que está fácil de responder e que é mais uma questão são questões de interpretação do que necessariamente de gramática, ok? E aí vocês vão respondendo essas questões que vai até a página 9, tá? Tá super tranquilo de responder. Na página 9 é que a gente vai entrar mesmo na gramática. E aí que são os termos essenciais da oração. Número 1, tá bom? Que é o início. Quais são esses termos essenciais? A gente tem aqui, ó, sujeito e o predicado. O jornalista fez o relato da viagem. O jornalista é quem? É o sujeito. E o que o jornalista fez? Fez o relato da viagem. Então, sempre para a gente poder entender quem é o sujeito e quem é o predicado, a gente pergunta para a frase, tá? Quem fez? O jornalista. O que o jornalista fez? O relato da viagem.
tá? O verbo, que é o fez, ele sempre vai ficar no predicado, ok? E presta atenção nisso, que a estrutura das nossas frases, das nossas orações da língua portuguesa é normalmente assim: sujeito, verbo e objeto, ok? É sempre assim. Então, olha lá, o sujeito, o jornalista, o verbo fez e o restante é o objeto ou o predicado, tá joia? Então, presta atenção nisso. O jornalista e sua equipe fizeram um relato da viagem. Quem que é o verbo? Quem fez? Ó, quem que é o sujeito? Quem fez? O jornalista e a equipe. Fizeram. Por que fizeram? Porque tem que concordar com o sujeito. O verbo, ele concorda com o sujeito, ok? Então, o sujeito, ele é o quê? Ele está no plural. Foi o jornalista e a equipe. Então, se ele está no plural, se o sujeito está no plural, o verbo também vai para o plural, ok? Fizeram o relato da viagem. O que o jornalista e a equipe fez? Eles fizeram o relato da viagem. Então, esse é o predicado, ok? Então, deu para entender? Sujeito e predicado? Então, vamos passar para frente. Ah, gente, antes disso, olha aqui na página 9. O texto lido é um relato de viagem. Esse gênero textual é caracterizado pela descrição de lugares e pessoas. Ó, descrição, conforme eu falei, vai descrever um momento, vai descrever algo, vai descrever aquilo que ele viveu, tá? Pela narrativa de acontecimentos e comentários sobre a viagem. Vai narrar como que foi a viagem, e ali dentro daquela narrativa, além dele contar como foi, ele vai dar a opinião dele também, entendeu? Então ele vai fazer o comentário dele, né? Ele não vai só falar os acontecimentos, ele vai fazer um comentário sobre o que ele viveu também, sobre os acontecimentos, tá? O tempo e espaço são elementos importantes, claro, porque tem que, igual tem ali o primeiro dia, então dia 1, isso é o que? É o tempo, tá? Aí se tiver o dia 2, o dia 3, o dia 4 e assim vai, o tempo que ele ficou ali, tudo que ele está relatando, ok? O lugar, que ele foi para o Saara, então é importante. Se é um relato de viagem, a gente tem que ter um tempo, um período de tempo que a pessoa esteve ali e tem que ter um lugar, ela viajou para algum lugar, concordam? Tá? E no decorrer do tempo certo, o tempo e espaço são elementos importantes, já que o objetivo é relatar acontecimento em determinado lugar, no decorrer de certo tempo. Tá joia? Então presta atenção nisso aqui, é muito importante. Se quiser grifar, pode grifar, tá? E aí a gente foi para os termos essenciais da oração, que eu já expliquei para vocês. E aí a gente tem aqui, ó, na página 10. A ordem sujeito e predicado é a mais comum da língua portuguesa. Entretanto, a oração pode ser construída com esses termos na ordem inversa, isto é, predicado e sujeito. Olha lá, ó. Não se usa vírgula separando o sujeito do predicado, em qualquer ordem que esses termos apareçam. Isso aí vocês podem até grifar. A gente nunca separa o sujeito do predicado. O sujeito nunca é separado, ok? Então, tipo, a Michele é uma professora bacana, tá? A gente não vai colocar Michele, vírgula, é uma professora bacana. Não. Agora, se você for falar comigo, Michele, gostaria de conversar com você. Aí você vai colocar a vírgula. Michele, vírgula, gostaria de conversar com você. Porque você está me chamando, você está falando comigo e não está falando de mim. Quando você estiver falando de mim, eu sou o sujeito da oração. E quando eu sou o sujeito da oração, não me coloca vírgula. Tá bom? Não me põe para escanteio, porque aí você vai estar fazendo errado. Agora, quando você quiser falar comigo, me chamar, aí sim você tem que colocar uma vírgula. Michele, gostaria de falar com você sobre aquela questão da prova. Beleza? Então tá bom. Aí você põe uma vírgula, põe uma pausa, porque você tá me chamando. Tá jóia? Então, olha lá. Quando o normal é vir sujeito e predicado, mas pode vir inverso também. Tá bom? Fez o relato da viagem o jornalista. Quem fez o relato da viagem? O jornalista. O que o jornalista fez? O relato da viagem. Tranquilo, é a mesma coisa, só mudou a ordem, tá bom? Se for no plural, o sujeito, então o predicado, o verbo do predicado também tem que ser no plural,
Beleza? Ok, pode fazer atividade. Página 11. O verbo concorda com o sujeito. Já falei isso. Observe os exemplos. O jornalista fez. Quem fez? O jornalista. Se foi um só, então ele fez sozinho, então é singular, tá? O jornalista e sua equipe fizeram. Ah lá, o jornalista e sua equipe. O sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, quem fez, fizeram. Foram dois que fizeram, ou mais, né? Jornalista e equipe, então foram várias pessoas, então é fizeram. Então, o verbo, vocês têm que saber identificar o verbo. O verbo é aquele que dá ação, é aquele que fez algo, que aconteceu, tá? Então, o verbo é o da ação. Então, identifica o verbo, porque o verbo ele tem que concordar com o sujeito, tá bom? E ele tá no predicado, o verbo fica no predicado, tá joia? E aí, vocês podem fazer a atividade da página 11 também. E a página 12. As palavras que você copiou como resposta à questão anterior são pertencentes à classe do substantivo. Somente substantivos ou palavras equivalentes a um substantivo, como pronomes e palavras substantivadas, exercem o papel de núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Vamos lá, questão 4. Releia o texto anterior e grife o termo que definiu a concordância verbal em cada um dos termos preenchidos. Ah lá, a concordância verbal. A gente não está falando aqui em cima que o verbo não tem que concordar com o sujeito? Ok? Então, vocês vão ter que grifar o que aqui? O sujeito. Tá joia? Quem que é o sujeito das frases? Para ver com o que, por que o verbo concordou com ele. Se o verbo foi no plural ou no singular. E aí, aqui na frente, que eu acabei de ler na página 12, é o núcleo do sujeito. O substantivo é o núcleo do sujeito. Tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. O jornalista e sua equipe. Quais são os dois substantivos que a gente tem aqui? Jornalista e equipe. Os dois substantivos são o núcleo do sujeito. Lá em cima, o jornalista, na frase que é singular. Quem que é o núcleo do sujeito? Jornalista, porque ele é o substantivo. O é o quê? É o artigo. O sujeito todo é o jornalista, correto? Mas só que o substantivo jornalista é o núcleo. O é o artigo que está ali para quê? Para poder identificar, para poder definir. Não é um jornalista qualquer, é aquele jornalista, o Zeca Camargo, ok? Então, o artigo está ali para definir, mas o núcleo é o substantivo. O núcleo do sujeito é o substantivo, ok? Então, podem fazer as atividades, tá? E aí, a gente tem sujeito simples e sujeito composto. Olha só, a gente vai começar a entrar agora em tipos de sujeito, tá bom? O que a gente tem? Sujeito simples é o quê? É o sujeito em que o núcleo do sujeito, em que o substantivo ele é único. Ó, exemplo, o professor ministrou o conteúdo. Quem ministrou o conteúdo? O professor. O professor é o sujeito. O é artigo, professor, substantivo. O substantivo é o núcleo do sujeito, ok? O funcionário e o cliente chegaram a um acordo. Quem chegou ao acordo? O funcionário e o cliente. Então, chegaram. Foram dois. Então, no caso, aqui a gente tem um sujeito composto. Nós temos dois substantivos, ok? Então, o sujeito composto é quando o sujeito está no plural. Poderia ser os funcionários reivindicaram suas questões trabalhistas. Então, quem reivindicou as questões trabalhistas? Os funcionários, ok? No caso, os funcionários continua sendo o quê? Um sujeito simples, tá joia? Apesar de ter sido vários, é um sujeito simples. Então, por quê? Porque apresenta um núcleo só. Os funcionários, só funcionários. Quando for composto, é o funcionário e o cliente. João e Pedro, tá bom? Aí é composto. Então, vamos lá. Sujeito oculto. Em certas situações, é possível o sujeito não aparecer explícito na oração, não aparecer de fato da oração, mas ser facilmente compreendido. Peguei as passagens de Bamako para Timbuktu. Tá? Peguei as passagens de Bamako para Timbuktu.
Qual é o sujeito da oração? Quem pegou? Eu peguei, eu peguei. O eu ali, ele está o quê? Implícito, ele está oculto, ele está escondido, tá? Mas a gente sabe que é o eu. Então, por quê? Porque a palavra verbal peguei, tá? Quando o verbo tá, o verbo foi, como é que fala? Conjugado, a gente percebeu que peguei é a primeira pessoa, não é? Primeira pessoa do passado. Eu peguei, ok? O sujeito oculto também pode ser chamado de elíptico ou desinencial, ok? Então, tranquilo. Estou instalando num quarto espaçoso. Quem que está? Eu estou. Outro sujeito oculto aqui, tá bom? Sujeito indeterminado é aquele que não se refere a uma pessoa determinada, por se desconhecer quem praticou a ação ou por não haver interesse em explicitá-la no texto. Ocorrem duas situações. A gente não quer mencionar quem foi aquela pessoa, a gente não quer determinar quem foi aquela pessoa. Então, por isso que é um sujeito indeterminado, tá? Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, risca isso. Sujeito indeterminado, o verbo vai estar na terceira pessoa do plural. Chamaram um dos alunos. Quem chamou? Não sei. Alguém chamou. Sujeito indeterminado. Chamaram. Quem? Não sei. Alguém. Está na terceira pessoa do plural. Tá vendo? Eles chamaram. Eles quem? Não sei. Eles. Tá joia? Sujeito indeterminado, não se sabe quem chamou. Atenção para este exemplo. Eles tomaram uma decisão. Olha lá. Eles tomaram uma decisão. No caso, tem o eles. Então, aqui, quem tomou a decisão? Eles. Então, o sujeito está determinado. Se tivesse, tomaram uma decisão. Quem tomou a decisão? Não sei, foram eles, mas não tem o eles. Só tomaram uma decisão. Então, é um sujeito indeterminado. Beleza? Chamaram um dos alunos. Quem chamou um dos alunos? Eles. Como que a gente sabe? Porque o eles está lá na frente. Eles tomaram uma decisão, ponto. Chamaram um dos alunos. O eles já foi mencionado. Então, esse verbo, ele está concordando com o eles, ok? Então, aí é um sujeito determinado. Então, ó, eles, portanto, o sujeito nesse caso é oculto e está explícito na oração anterior. É só um sujeito oculto, tá joia? Ele está explícito na oração anterior. Quando o verbo está na terceira pessoa do singular com o pronome si, precisa-se de voluntários. Verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome si, sujeito indeterminado. Precisa-se. Quem precisa? Alguém precisa. A gente não sabe quem. Sujeito aqui também é indeterminado. Oração sem sujeito. Nesse caso, não é possível atribuir a ser algum a ação expressa pelo verbo. Observe situações em que as orações não apresentam sujeito. Com verbos que denotam fenômenos da natureza, tais como negar, gear, chover, ventar, trovejar, relampejar, amanhecer, entardecer, anoitecer, todos esses verbos que são fenômenos da natureza são sujeitos, são orações sem sujeito. Choveu intensamente. Choveu. Não tem um sujeito, não dá pra gente saber quem choveu. Choveu, a natureza choveu, né? Então, são orações sem sujeitos. Com os verbos ser, estar, fazer e haver, quando indicam tempo decorrido ou fenômenos meteorológicos. Era tarde quando chegaram. Tempo decorrido. Estava quente naquela cidade. Fenômeno meteorológico. Faz anos que eu não o vejo. Tempo decorrido. Estava esperando o resultado. Havia 2 dias. Tempo decorrido. Tá vendo? Quando tem tempo decorrido, fenômenos meteorológicos, também é oração sem sujeito, tá bom? Era tarde, estava quente, faz anos. Olha aí, não dá pra gente falar que é um sujeito. Então, a gente tem aqui também oração sem sujeito, ok? E o verbo haver, no sentido de existir. Na próxima semana, haverá eventos interessantes na cidade. E aí, na próxima semana, haverá eventos interessantes na cidade. Haverá. A gente não sabe quem haverá. Não dá para definir aqui também um sujeito. Então, por isso que são orações sem sujeito. Ok? Então, podem fazer as atividades da página 16.
Página 17 fica para a próxima videoaula, que é segunda-feira que vem. Toda segunda-feira uma videoaula, toda quarta-feira vocês postam para mim a foto das páginas que eu pedi para fazer, ok? Então, o caderno, o livro grosso, que é o nosso livro didático, é para fazer até a página 16, podem fazer todas as atividades. E o livro fininho, que é aquele livro de atividades, ok? Podem fazer da página 4 até a página, vamos lá, para a gente poder ver, até a página 12, tá bom? Então, fica até quarta-feira essas atividades aí para vocês, tá joia? Um beijo e até a próxima aula.